Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Vendcast. Nesse Vendcast aqui a gente vai falar hoje sobre marketing digital, empreendedorismo, vendas, tudo com a história de alguém que deu certo, alguém de sucesso, alguém que tem algo para passar para vocês. E hoje a gente tá com o meu amigo aqui, um cara muito foda, que é o Thiago Almeida. Fala, turma! Isso mesmo. Bom demais. Ele é CEO e fundador da DevZap, a melhor plataforma aí para você fazer seus lançamentos, gerenciar seus grupos. Ele vai falar um pouquinho mais da ferramenta dele. Antes da gente começar, que a gente tem um presentinho do nosso parceiro oficial aqui, a Arrisca Placas. Já posso abrir agora? Pode abrir. Então, se você quer fazer suas placas de premiação, fazer seus brindes para os seus alunos, para os seus clientes, é só ler esse QR Code que vai aparecer aqui na tela agora e marcar o seu orçamento aí sem compromisso. Que massa, hein? Engraçado, quando eu entrei no digital, eu via todo mundo postando placa. Falei, mano, eu quero uma placa dessa. Eu queria uma placa. A gente fez uma vez as placas para a DevZap e a gente usou o Arrisca. Top demais. É o melhor que tem. Então, ó, se você quiser marcar o seu orçamento, clica aí no QR Code que você vai ter lá os melhores preços. É a melhor do Brasil, tá? A maior do Brasil hoje, só pra vocês terem ideia. Meu querido, seja bem-vindo. Tamo junto aí. Cara, se apresenta aí pra galera. Fala, turma. Eu sou o Thiago, carinhosamente o Thiago da DevZap, né? Existe uma grande história, Thiago da DevZap. Virou o sobrenome teu, né? É o Thiago o Thiago da DevZap. E se eu não tivesse colocado o Thiago da DevZap, eu teria que pagar esse nome. Eu fui ameaçado pelo Pablo. Pablo falou assim, ó, se você não colocar Thiago DevZap, eu vou comprar esse Instagram e aí você vai ter que comprar de mim. Aí você vai ter que pagar pra mim. Eu falei, cara, melhor colocar. E aí virou um sobrenome. Thiago da DevZap, carinhosamente. Top demais. Cara, antes da gente falar da DevZap, como foi que você criou essa solução, eu quero que você fale um pouco de você. Como foi que você começou no digital ou no empreendedorismo? O que você fazia antes? Como foi essa transição de carreira aí? Cara, como que eu comecei? Basicamente, o digital, ele nunca me pegou. Eu não era do digital, eu não conhecia ninguém do digital. Eu tinha, tinha 200 pessoas no meu Instagram. Não conhecia nada. A minha esposa, ela conhecia mais do que eu, porque ela tinha uma loja, ela tinha um e-commerce de moda feminina. E nesse e-commerce de moda feminina, ela, querendo ou não, acompanhava algumas influencers. E um dos influencers que ela acompanhava era o senhor Marçal. Pablo Marçal. E ela começou a ouvir muito o Marçal. E, cara, eu me incomodava tanto. Você era daquele que no começo fala assim, mano... O que esse cara tá falando? Como assim, vai cuidar da sua vida? Do nada. Não, eu vou cuidar de quê? Eu vou cuidar da minha vida. Mas o que ele tá falando? Cuidar da minha vida? Eu falo direto, eu era hater daqueles assim, que não podia ver na vida. Depois tá lá, toda palestra não perde uma. Cara, eu não vou dizer que eu era hater dele. Eu só não escutava ele. Quando eu vim pro digital... quando eu falo hater, galera, não é que eu saía xingando pra mas eu falei, não é possível, mano. Comentava na live? Não sei não. Falar, mano, o que vocês estão escutando esse cara? Papo de coach, não sei o quê, aquele negócio, aquele preconceito, né? Eu lembro quando eu vim pro digital, na verdade eu não vim, né? Na verdade, quando eu comecei a entrar nesse mundo do digital, eu me conectei com o Kaiser. Eu escutava muito o Kaiser das lives 6 em 1 dele, porque era um momento que eu queria me conectar muito com Deus. E o Kaiser, ele falava das lives 6 em 1, eu falei, cara, que top isso aqui que ele tá falando. Eu gostava daquilo que ele tava falando. Só que o problema é que a minha esposa ouvia o Pablo às 4h59. Querendo ou não, eu escutava às 4h59 o Pablo e depois o Kaiser. A mentalidade no talo já de manhã cedo. No cedo. talo. E aí começava a escutar e, querendo ou não, comecei a escutar ele muito mais do que o Kaiser ali. E aí eu fui entrando nesse mundo do digital, né? Tu fazia o que nessa época? Tu trabalhava no quê? Eu era coordenador de uma equipe de desenvolvimento de sistemas no Santander, num banco. Então sempre você trabalhou com tecnologia. Podia falar o nome do banco. Patrocina nós. Patrocina nós aqui, cara. Trabalhava com tecnologia acho que desde os meus 14 anos. Caraca. Desde os 14 anos eu trabalhei com tecnologia e os últimos 8 anos foi trabalhando dentro de um banco, né? Aí tu tava vendo as lives lá e que foi que te despertou? Na verdade, o que despertou foi minha esposa, quando ela falou assim, eu quero fazer esse curso aqui, ó, que era os 12K. Lembra dos 12K? Da La Casa Digital. La Casa Digital, o primeiro reality show do digital. Eu lembro, isso aí. Isso foi brabo demais, parou tudo. Eu quero fazer esse La Casa, tanto que ela se inscreveu pra fazer o La Casa e ela não foi selecionada. Mas ela queria mesmo participar como participante do reality. O Pablo até analisou o vídeo dela. Tem um vídeo do Pablo analisando o vídeo. Falou, isso aqui é insegurança, ela tá levantando muita sobrancelha. Ele analisou o vídeo dela. Caraca. Mas ela não entrou.
E aí nessa que ela não entrou, falou assim, mas eu quero fazer esse curso do digital. Eu falei, cara, tu vai fazer curso do digital, o que você vai aprender? Não, eu vou aprender Instagram, vou aprender Facebook. Eu falei, cara, tu vai aprender Instagram, o que é isso? Que papo é esse? Não, eu vou aprender. E aí ele lançou os 12K, e aí eu lembro que na época foi o curso mais caro que eu paguei. Não era baixo, eram 3,5. Falei, 3,5 pau pra você aprender a mexer no Instagram. E naquela época, tipo assim, 3,5 pau Pandemia. Era um curso, não era nem, tipo assim, não era mentoria, tipo assim, era um curso com várias áreas, né? Era 12 horas. Era as 12 áreas do digital. E ela comprou. Eu falei, então tá bom, vou aprender então, esse negócio do digital. E aí eu lembro que eu comecei a fazer a aula do Pablo, eu fiz a aula do Marcos Paulo e fiz a aula de tráfego pago. E aí eu comecei a fazer as aulas e tudo mais. E uma das primeiras aulas é o Pablo falando, você precisa largar a CLT. Eu falei, não é possível que esse cara tá falando isso pra mim. Como que eu vou largar a CLT, cara? Não faz sentido eu largar a CLT. Minha vida tá top, eu tenho um emprego estável, eu tenho casa. Você ganhava bem, né? Você não ganhava 17 mil reais na época. É porque você falar pro cara que ganha 1.000 conto largar a CLT é uma coisa, né? Agora, né? Agora pro cara largar 17 pau... A gente tava até conversando hoje, porque quando eu fui largar a CLT, o pessoal do banco falou assim, não, mas como assim? Você quer largar isso? E você vai fazer o quê? Lembro que o CTO do banco me ligou e falou, não, pra onde você vai? Você vai pro outro banco? Ah, tu foi do nada mesmo, tu virou a Do chave. Do nada. Aqueles que acordam no outro dia, vou pedir demissão. Eu falei com a minha esposa, o que você acha de eu largar a CLT? Ela falou, não, pode largar. Ela eu falei, você tá doido, também. tava escutando mais eles, cara. Não é possível. Eu tô doido pra ela falar, aí. fica aí, mais um tempo, dá um tempo aí. Eu lembro que o CTO do banco me ligou perguntando se eu ia pra um outro banco. Eu falei, você vai para outro banco? Porque se você for, eu vou cobrir esse seu salário aí. Eu vou dobrar o salário. Eu falei, não, amigo. Eu nem sei o que eu vou fazer. Eu nem sabia o que eu ia fazer. Eu só ia largar a CLT para estudar, de fato, o digital. Porque na minha cabeça eu vou me dedicar ao digital, eu vou aprender o que essa galera faz, né? Uhum. Eu via, acompanhava os caras, que eles colocavam assim, um negócio, Plim, plim, caindo. Plim, plim. Eu falei, cara, eu quero fazer o que esses caras estão fazendo aqui. Mas tu ainda não tinha ideia nenhuma da DevZap e nada. Na verdade, não vou dizer que eu não tinha ideia, porque a minha esposa, ela tinha uma loja de moda feminina. Uhum. E nessa loja, a funcionária dela perdia 6 horas do dia. Só mandando mensagem no WhatsApp para as clientes dela. A minha esposa tirava a foto, mandava para a funcionária e a funcionária encaminhava de 5 em 5. E aí uma vez ela falou isso para mim, eu falei, não, vou resolver esse negócio para você. Aí criei uma bagaceira lá, um negócio rapidinho para ela. Eu falei assim, ó, você sobe as fotos aqui você sobe a sua lista de contatos e você clica nesse botão. Vai aparecer uma mágica no WhatsApp e você vai mandando automaticamente. E mal tu sabia que era o MVP da Cara, DevZap. eu fiz isso aí, peguei e coloquei na gaveta, guardei, esqueci, nem me toquei. E aí eu vim pro digital, larguei tudo, né? E aí comecei a entender o que era digital. E aí, umas 2 semanas depois que eu larguei o banco, eu recebi um arrasta pra cima da plataforma. Falei assim, ó, precisa-se de gestor de tráfego. Eu falei, é agora. Se o cara falou pra eu largar o digital e tá precisando de gestor de tráfego e eu tô estudando tráfego, vou colar lá. Ah, tu entrou no digital estudando tráfego. Estudando tráfego. Pegou a área de tráfego pra focar ali. E aí eu me inscrevi no Arrasta Pra Cima, que era da plataforma, e eles me ligaram na quarta-feira. Falaram assim, ó, Thiago, tudo bem? Eu vi que você se inscreveu aqui, e aí eu quero saber se você pode fazer uma entrevista. Eu falei, da onde? Eu falei, não, é da plataforma. Plataforma? Que plataforma? Não, a plataforma do Pablo. Eu falei, lembrei, cara. Claro, vamos fazer uma entrevista. Presencial, você foi lá presencial? Não. Era pandemia na época. E metade é presencial e metade não. Ó, vamos fazer entrevista na sexta-feira com um gestor de tráfego, que era o Matheus Russi, na época. Não sei se você conhece. Sei. Vamos fazer entrevista na sexta-feira. E aí a gente veio. Eu falei, tá bom. Aí sexta-feira eu fiz a entrevista com ele. A entrevista acho que durou 20 minutos. Falou, cara, gostei de você é programador, porque eu falei para ele que eu trabalhava com programação. Você é programador, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste com você topa? Falei, topo. Então vai lá segunda-feira. Eu falei, fechou. Caraca. Ou seja, eu larguei o digital por causa do Pablo. 2 semanas depois eu estava sendo gestor de tráfego do Pablo, na empresa dele. Foi uma loucura isso aí. E aí tu começou a gerir algum projeto específico? Ou era só lançamento, investia 1 milhão no tráfego pago. 100 mil, dependendo do lançamento. E é loucura, porque eu nunca tinha investido essa grana toda. Cara, isso aí é doido, porque, tipo assim, quando eu comecei, eu falo que foi minha maior escola. Porque, tipo assim, quando eu comecei no digital, eu fui trabalhar pra um cara de graça, que eu queria aprender. Só que o cara já fazia, tipo assim, 2, 3 milhões por ano. E aí, no primeiro lançamento que eu fui fazer dele, a gente geriu 40, 50 mil reais. É o que eu falo pra galera, tipo assim, tem gente que fica
demora muito pra meter a cara ou não tem coragem, tipo assim, mano, vou colar naquele cara pra me aprender. E aí eu reclamava muito depois, né? De um certo tempo, falei, pô, fazendo 1 milhão pro cara aqui, eu ganhando R$ 2.000 por mês, eu ficava naquela. Só que aí anos depois eu falei, cara, Graças a Deus, né? foi tipo uma faculdade que eu recebi uma bolsa de R$ 2.000 por mês pra estudar. Eu falei, cara, os conhecimentos daquele tempo eu ainda uso hoje. Tipo assim, o fundamento... Talvez mudou. você usa mais isso do que qualquer outra coisa que você Não, aprendeu na mais do vida. que qualquer outra coisa. Mais que sacadinha nova, de coisa nova e tudo mais. E lá dentro, como foi que tu se desenvolveu? Era loucura, né? Porque eu tava do nada trabalhando na empresa do Pablo, sendo gestor de tráfego, fazendo o lançamento dele. Eu lembro que eu vi o lançamento dele, da Keila, do Suriel. Serial Cara, Portes? Eu nunca vi tanta venda quanto no Suriel, na época. Ele fazia uns lançamentos Do bravos. Berman. E eu lembro que, Sei. não, vai abrir carrinho. Aí, olhava no Facebook lá, negócio comendo lá. Trrr, em métrica e volume de venda. Eu falei, cara, que loucura isso aqui. E nessa época era a época ainda que você tinha um monte de celular, um monte de grupo. Galera tinha um monte de celular, um monte de grupo. Fazia Cara, tudo lá. eu lembro que o Pablo postou, não sei se foi o Pablo ou foi Marcos Paulo. o Marcos Paulo, postou um stories assim, que tinha comprado uma caixa cheia de celular. Tinha mais de 50 celulares na época. E aí contando vantagem, assim, como se fosse. Eu lembro que depois o Pablo comentou sobre isso. Mano, os caras contando vantagem com um monte de celular, o pau quebra. Engraçado, né? Porque foi graças a isso aí que me despertou. Porque num dos lançamentos do Pablo, eu não tinha entendido qual era o fluxo todo. Não sabia que esse negócio de mandar mensagem, eu não sabia nada disso. Ah, tu só ficava no tráfego ali. Só tráfego pago. Só que um belo dia eu olhei pra trás assim, tinha, cara, acho que umas 38 pessoas. Na verdade eram 38 Enzos que o pessoal falava, né? Desculpa os Enzos que estão assistindo aqui. Mas era o nome carinhoso que o pessoal dava. E aí tinha essa galera, cada um com 2 celulares. E aquilo ali olhou e me incomodou. Falei, cara, o que esse cara tá fazendo? Que ele fica o dia todo no celular? Não é possível. Não, eles têm que ficar no celular por causa que eles têm que mandar mensagem nos grupos do Pablo. Ah, mandava na unha mesmo. Na unha. Eu falei, quê? Mensagem nos grupos do Pablo? Precisa avisar às 4h59, na hora que ele vai fazer a live. Abertura de carrinho, hora que ele tá online. Lembrete, antecipação. Lembrete. Então eles têm que mandar mensagem dentro dos grupos. Então cada um tem 2 celulares e eles mandavam mensagem. Aí na hora eu, Mano, que loucura. que doideira, que povo maluco. Só que na hora, sabe quando parece aquele eureka? Aham. Na hora eu lembrei aqui que eu tinha guardado Tava lá na gaveta. um negócio na gaveta. Eu falei, mas peraí, a minha esposa ela também faz isso. Só que a diferença é que ela manda no individual. Peraí, se eu Mandar mando nos no grupos. individual e pro grupo, é um ajuste que eu preciso fazer. E aí eu lembro que na hora eu já voltei pra casa e comecei a pesquisar como fazia isso. E aí eu encontrei algumas fórmulas de fazer isso. Eu falei assim, cara, eu vou me dedicar a isso aqui. Então, Isso sem comentar com ninguém. Tu foi só... ninguém. Aí eu lembro que passou algumas semanas eu falei assim, cara, eu vou me dedicar a isso aqui e eu vou sair do tráfego. Então eu não vou vir mais trabalhar como gestor de tráfego, mas eu vou vir aqui, cara, porque eu gosto de vocês, da sinergia, do network, é massa estar aqui. Então eu quero até apresentar um negócio pra vocês mais pra frente aqui. Lá. Mas tu já pediu pra sair e foi criar ou tu foi criando, trabalhando lá? Eu acho que depois que eu vi esse problema, acho que eu fiquei 2 semanas e pedi pra sair. Caraca, mano. Pedi pra sair. Então eu tinha uma renda de 17 pau, tecnicamente tinha uma renda ali no gestor de tráfego, e aí eu falei assim, não quero mais nada disso aqui. Eu vou me dedicar a alguma coisa que eu acho que vai acontecer. E aí eu larguei tudo, Aí é doideira. literalmente, e comecei a desenvolver. Só que eu falei, cara, preciso de velocidade nisso aqui. E aí eu liguei pro pessoal que trabalhava comigo no banco. Desenvolvedores que trabalhavam comigo no banco, Pra era acelerar. colaborador. Eu falei assim, cara, e aí, o que você acha? Tem isso aqui. Ah, mas o que a gente vai perder? Eu falei, perder tempo. Ganhar, vamos ver o que você pode ganhar lá na Ganhar frente. pode ser uma loteria, mas tem que investir só tempo agora. Agora é tempo. Você topa ou não? Topo. E aí começamos a ralar. Eu lembro que a gente trabalhava de madrugada. Eu ia dormir às vezes, sei lá, 4 da manhã. Acordava às 8 de Não tinha novo. negócio de IA nessa época. Nada. Se tivesse IA, eu tinha desenvolvido muito rápido. Foi na unha, no dedo ali, ó. Foi tudo na unha. E aí passou uns 2 meses e meio, mais ou menos. Uhum. E aí eles juntaram lá um evento para apresentar soluções pro Marcos Paulo e pro Pablo. Caraca, então tu nem usou de entrar lá dentro pra mostrar no bastidor, não. Nunca. Tu foi mesmo do zerão mesmo. Do zero. E aí nessa das soluções apresentou um propósito para RH, uma cultura de empresa. E só
galera que era do tráfego tinha algo palpável na mão, que era um sistema que automatizava aquele negócio. E aí a gente mostrou, o Marcos Paulo não tava lá e mostrou só pra um rapaz, que era o JP na época. Ele coordenava lá e tal, falou assim, cara, gostei disso aqui, vou mostrar pro Marcos Paulo. Eu falei, top, quando que você pode? Eu falei, quando você quiser. Tu mostrou pra ele primeiro? Só pra ele e pra galera do tráfego ali. E aí nisso, fiquei meio que no banho-maria. Cozinhando ali. Fiquei cozinhando e uma hora vai rolar. Aí passou, acho que 2 semanas. Tu não tinha vendido uma assinatura ainda? Nada, só gastando meu dinheiro de servidor e torrando. Caraca. Tanto que, um pouco mais pra frente, eu tive que vender meu apartamento. O apartamento que eu morei a primeira vez, eu vendi. Aquela época que tu me mostrou, então, tu nem tava na plataforma ainda? Eu já tinha saído. Não, eu tô falando, tu não, a DevZap ninguém tinha usado ainda. Não, o pessoal tava usando já. Ah, já tava usando? Já. É porque eu lembro que eu fui um dos primeiros. Já. Então tá que a gente testou muita Eu consigo coisa. saber Eu quando acho- que você foi. Depois você me fala que eu quero saber dessa informação. Eu consigo saber lá. E aí, eu lembro que o Marcos Paulo, do nada, ele me ligou. Falou assim, ô, e aí, tudo bem? Consegue vir aqui amanhã na plataforma? Falei, consigo. Não, eu quero ver isso aí. Me falaram, eu quero ver. Falei, tá bom, Quero ver na prática. vamos ver. Aí fui lá e falei, cara, que loucura. Eu vi esse cara no digital, encontrava com ele nas lives, e agora eu vou sentar de frente a frente com ele, mostrando um produto que resolve o problema dele. Fechou, bora lá. Esse espaço de tempo foi quanto tempo? Do que eu saí da gestão... Não, foi 3 meses e pouco. Caraca, mano. Do que eu saí da gestão de tráfego. Falei, não quero mais, não vou fazer mais. Até desenvolver primeiras versões e Então tudo tu mais. setou a ideia e comeu com farinha mesmo. Né? Amigo, eu literalmente perdi, não vou dizer assim, tempo, porque eu ganhei tempo com isso. É, mas tu investiu tua alma. Né? Mas eu investi a alma. E era bom, porque era pandemia, então ninguém saía. Então não tinha essa desculpa, final de semana vai ter que sair. Tu não teve tempo nem pra pegar o Covid, né? Nada, cara. Não, eu peguei Covid. Caraca, Assim que eu saí do banco, eu peguei Covid. que loucura, mano. Foi. Aí tu foi lá sentar na reunião com ele. Aí sentei com o Marcos Paulo e eu falei assim, ó, vamos lá, vou mostrar aqui pra você o sistema. Escaneei aqui o QR Code, falei pra ele escanear o QR Code. Falei, ó, preencha aqui a quantidade de grupo que você quer, tal, preenche isso aqui, clica nesse botão. Aí ele preencheu, tal, clicou no botão. Aí ele olhou no WhatsApp dele, aí grupo 1 criado, 2, Mano, isso aí que 3, me pegou naquele dia. 4, 5. Aí ele fez assim na cadeira. Mas quem tá criando isso aqui? Quem é o Enzo que tá criando isso aí? Eu falei, não, amigo. É uma automação criou. Não, mas quem que fez isso? Eu falei, eu. Não, mas já tá funcionando? Eu falei, já, ué. Olha o negócio da tua mão. Falei, mas já dá pra usar? Eu falei, já, pode usar, à vontade, dá pra usar. Aí ele olhou pro rapaz e falou assim, não, então vamos usar aí no piorando. E na hora eu fiz assim, ó, piorando. E eu lembrei Que era o maior lançamento que tinha. que era o maior lançamento do Pablo. Eu falei, cara, ou é agora que isso vai funcionar, Ou então vai esculhambar de vez. vai esculhambar. Porque imagina, eu fiz o negócio e vai dar pau logo Cara, no mas olha a lançamento do homem. responsabilidade, porque se dá pau um negócio desse no meio de um lançamento desse Cara, tamanho... era o lançamento que mais capta lead. Piorando, é o lançamento que mais capta lead. Ó, pro Zenzo aí, de agora, antigamente, sabe como é que fazia lançamento? A gente criava, ó, grupo 1, foto do grupo 1, descrição unha. do grupo 1. Imagina um lançamento com 100 grupos. A DevZap, ela fez isso acontecer em basicamente 3 cliques. 3 cliques. Então imagina você dar 3 cliques e criar a tua estrutura de lançamento todinho. Então é só pra você ter uma ideia, porque tem muita gente que hoje não sabe que era assim, não. Não Parece loucura, que foi um dia desse. Mas era desse jeito na unha. Mas eu vou te falar que ainda tem gente que faz na unha. Ainda tem gente. Que loucura, mano. Tem gente que faz na unha. Não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. É isso que eu ia te perguntar. Tipo assim, lá fora do Brasil, os caras fazem essa estrutura Ixi. de grupo, porque eu sei que aqui no Brasil que usa muito o WhatsApp, né? Lá fora não usa tanto. A DevZap roda em 58 países. Que loucura. Eu fui pra África. Na África a galera já usava DevZap. Fui há 2 anos atrás. Fui pra Portugal ano passado. A galera usava, mas ela não usava todo o potencial Todo que tem potencial. em relação ao WhatsApp. Então, na Colômbia usa muito, no Chile usa muito. Então tem uma galera pesada que roda. Caraca. Tanto que talvez eu vou palestrar na Colômbia. Tem um evento lá, eu tô vendo se eu vou palestrar na Colômbia em relação a... E, cara, você tem que fazer mais esses eventos aí, porque esse Deve povo tá usar. tudo sofrendo aí na unha. Nossa, cara. Eu lembro E que aí? na época o Pablo tinha 3.500 grupos de WhatsApp. Cara, já é absurdo. 3.500 grupos de WhatsApp, por isso que ele tinha aquele monte de gente, um monte de celular pra fazer isso. E aí na hora que ele viu, colocou pra rodar, eu falei, cara, ou é agora ou é agora. E aí colocou pra rodar e foi.
Rodou liso. Rodou liso, sem problema nenhum, mas só funcionalidades básicas, que era o quê? Criar o grupo, trocar foto, descrição, agenda mensagem, manda mensagem. Que era a principal da e época. redireciona os links. Só isso. Não tinha nenhuma firula que tinha mais. Hoje tem um monte de coisa. Mas só isso já resolvia o problema de muita gente. E aí, quando usou e os caras viram funcionando mesmo num lançamento grande, qual foi a reação da galera? Não, os caras ficou loucos, porque fala assim, vamos ter que mandar um monte de gente embora. Tanto que das 35 ficou 2 pessoas. Que loucura. 2 pessoas só, todos os celulares conectados, agendava a mensagem e saia disparando. Pá, 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 pá. E o que é doido é que, tipo assim, nessa época os caras não viraram teu sócio, né? Não, porque eu não quis. Como te fizeram a proposta, né? Fizeram proposta. Caraca, isso aí eu não sei se ele já contou, não. Eu não sabia, não. Dessa aí. Não quis. Eu achei que não era o momento. Não fazia sentido pra mim. É que querendo ou não, também você não tava ainda pronto, né? Tipo assim, se fosse vender naquela época, você ia vender pra um valor muito baixo. Eu né? acho que o que acontece, né? A galera que vem pro digital, ela vem muito a sede ao pote. Emocionado. Bem emocionado. Tem muita gente emocionada. Tem gente que dá toda a empresa pro papo. Fala, mano, eu preciso de você como sócio, que não sei o que lá. E, cara, não é assim. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber de onde você veio, o que você fez, Essa é o a tempo que questão, você hein? gastou, a energia que você gastou. E não foi só a sua energia. Foi a sua energia, a energia da sua família, a energia do seu filho. emocional ali. Imagina, Seu você tá emocional. dando o tiro da sua vida ali, poderia dar ruim. Poderia? E aí era você que ia aguentar o tranco. E aí, na primeira proposta, eu falei, cara, não faz sentido pra mim, no momento. Prefiro vocês como cliente. E aí na época eu falei, não, tá tudo certo. A gente vai continuar sendo amigo, a gente vai continuar sendo usando, mas tá tudo bem. Tanto que na hora eu falei, vixe, os caras vão sair fora. Tu achou que ia perder o cliente. Mas ia usar o quê? Talvez foi um tiro ali que eu dei de sorte. E aí. Ou então ia ousadia também, né? Porque às ousadia. vezes tu chegou hoje onde tu chegou porque tu tomou essa decisão. Sim, sim. Eu acho que é mais difícil dizer esse não aí do que dizer um sim. Era muito fácil pra tu. Assim, agora estourei, vou colar com os caras e já era. Agora dizer não Pro Pablo e pro Marcos Paulo. naquela época, porque querendo ou não, tipo assim, hoje tem muitos players grandes. E ele já nada de braçada. Mas naquela época, tipo assim, ele foi o hype da La Casa Digital, aquele negócio todo. Tipo assim, era que todo mundo iria dizer sim com um negócio desse. Vou dizer, todo mundo fala até hoje. Eu imagino. Tem gente que dá a empresa lá dentro e fala assim, não, eu quero vocês como sócios. Tanto que já me ofereceram empresa. Falei, não, amigo, não posso te agregar em nada. O que eu vou te agregar aqui dentro? Não, eu quero só estar perto de você. Eu falei, não, cara, a gente tem que compartilhar problema. Não faz sentido eu ser sócio de você só por ser sócio. Então, pra mim não faz sentido. E tem gente que faz isso, oferece mesmo, porque não tem expertise, não tem inteligência emocional, não tem know-how, não tem smart money ali. Então acha também que não é só porque eu vou estar colado com um cara que vai dar resultado. Não, nunca. E eu vou te falar, eu acho que 4 anos que eu tô próximo ao Pablo, a gente talvez fez 1 ou 2 reuniões próximas, assim, de negócio. O resto das reuniões é tudo no lifestyle. E eu vejo que tu é o cara que menos suga ali, né, velho? Tipo assim, que eu vejo que a galera usa no talo e eu vejo que tu é o que o teu ecossistema caminha do jeito desde o começo e... Porque eu tinha uma proposta no sentido de eu não posso depender da imagem dele para vender. É que senão também tu... Porque não faz sentido eu depender de alguém para fazer uma venda. Eu falei, cara, eu não posso depender. Não, mas pô, se usar ele é massa. Não, é massa, é top. Mas eu não posso ter uma dependência. Então, a minha ideia sempre foi não depender dele pra vender. E fora que, tipo assim, ter um produto muito bom, né, cara? Porque eu lembro que assim que eu usei, eu falei, cara, eu quero mostrar isso aqui pra todo mundo. Então tá que não tinha nem link de afiliado, né? Eu falei, mano, arruma um link de afiliado ali. Não, o link era o quê? Faz o Pix aí, ó, tipo eu te liberar aqui, ó. Eu acho que eu mostrei isso pra toda a galera da renda extra naquela época, véio, que eu tinha um grupo com umas 80 pessoas, não sei se tu lembra, tipo assim, eu mostrei pra aquela galera, todos os caras ficaram loucos, bicho. Porque como eu te falei, imagina aí, os caras já faziam os próprios lançamentos, beleza, só que eu tinha uns 5 experts, 6 experts, e pra fazer tudo ao mesmo tempo ali, unha. não, moço, era loucura demais. E aí depois que tu foi caminhar sozinho ali, tu não fechou com os caras, qual foi a... Não fechei e fui tocando. Então fui melhorando a ferramenta, fui implementando coisas novas, e do nada ia chegando gente. Qual que é essa ferramenta aí que o Pablo tá usando? Então foi muito do boca a boca, a galera usando e querendo boca a boca. E aí foi chegando grandes players. Eu falei assim, cara, que é isso? Olha com o que eu tô falando. Nossa, que é isso? E eu, literalmente, eu desenvolvia o sistema, prestava suporte
Eu lembro, a gente fazia call contigo, Fazia dava um call, problema. Fazia call. Meia-noite, deu pau aqui, o que eu A faço? dor de dono, cara. O dono tem que estar sempre pronto. E no fim das contas, os problemas que dava, a culpa era nossa. Eu vou ser bem sincero. Aí. Falei, irmão, calma aí, deixa eu olhar aqui. Você mandou enviar 5 vezes, pô, você nem esperou a ação acontecer, você já enviou Não, 10. mas não era pra enviar. Mas tu clicou, pô. Aí fica difícil. E nessa época aí, quando foi que tu entendeu assim, cara, eu tenho um negócio mesmo, de fato. Foi algum estalo, tu já tinha isso aí na mente, ou chegou aquele ponto e falou, cara, agora eu tenho um negócio. Eu tinha só uma ideia que tava rodando, bonitinho, mas tipo assim, agora... Cara, essa parada de eu já tenho um negócio, eu acho que ela demorou a vir. Demorou, né? É porque no começo da DevZap, ela foi prejuízo. Querendo ou não, ela foi prejuízo. Porque o Pablo entrou, ele não tava pagando pra usar. Ele usava e eu falei, cara, eu quero o Pablo como case. Eu vou deixar ele usar. Então, algumas pessoas que entrou, eu bancava muito mais da minha grana, porque não tinha grana de empresa, não tinha grana de investidor, era a minha grana. Era o que tu tinha de caixa ali. E a minha grana era literalmente assim, eu tinha um apartamento de 57 metros quadrados financiado. A gente vendeu esse apartamento na época, pegou uma grana e a gente falou o seguinte, a gente vai para um outro apartamento agora, a gente ia pagar o dobro da parcela que a gente pagava e a gente colocou um break-even. Ó, se chegar nesse time aqui, vai ter que fechar a casa. Lascou. Se não entrar a grana, tem que fechar a casa. E aí foi gastando a grana, gastando, vai chegou uma hora que eu falei, ixi, vai dar ruim. E aí vamos... Então você chegou nesse ponto, mas assim, cara, Chegou. se não acontecer... Se não acontecer, vai dar ruim, melhor fechar. E quando foi que aconteceu? Porque começou a entrar cliente, começou a entrar os clientes, entrar esse. Aí eu lembro que a gente contratou uma pessoa pra dar suporte, porque ia me liberar um time. Falei, opa, me liberou um tempo. Tá Aí, acontecendo. aí contratou mais outro, aí contratou outro, aí contratou, fala, opa, estamos crescendo aqui dentro. E aí nessa, começou a crescer, eu falei assim, cara, eu acho que agora a gente tem um negócio. Só que acho que nessa que a gente tem um negócio, era todo mundo em casa, era todo mundo Não home tinha uma office. sala, não tinha nada. Tinha nada. Era todo mundo, eu tinha uma bate-caverna, literalmente. Fazia call com a galera ali, Era minha bate-caverna. E nem rodava tráfego. A gente não rodava tráfego pago. era tudo indicação. Tudo indicação. Não rodava tráfego pago, nem manjava tanto, né? Nem rodava tráfego pago, nada, e foi ali crescendo. E aí, mais pra frente, acho que um ano depois, quase, a gente teve uma nova conversa com o Pablo e com o Marcos Paulo. Um ano depois. Mas Mas só antes da gente chegar nessa parte da aquisição ali, ele comprou uma parte, né? Uhum. Cara, nessa época que tu falou aí que, tipo assim, cara, eu tinha um teto ali que se batesse eu ia quebrar, né? Eu quero que a gente entre agora nessa parte de mentalidade. Porque tem muita gente que tem uma ideia legal, tem um projeto bacana e acredita naquele projeto, só que às vezes o cara desiste antes de chegar, até tipo assim, nem chegou nessa Tá parte. quase lá. E o cara desiste. O que você fala, mano, de mentalidade do cara não desistir de uma parada que ele acredita, ou então dele desistir logo de algo que talvez ele tá com uma visão errada. Eu vou te falar, o digital, ele é muito bom. Só que ele é muito prostituído. Por que prostituído? Porque você tem várias fontes de renda dentro do digital. Você é como afiliado, você pode ser gestor de tráfego, você pode ser social media. E é tudo muito acessível. O cara não precisa fazer uma faculdade para ele se tornar especialista em algo. Ele vai aprender e vai conseguir prestar esse serviço para alguém. E eu lembro que eu falei assim, cara, eu não posso me dar o luxo de querer outra coisa a não ser isso no momento. Eu tenho que fazer isso acontecer. Isso aqui vai acontecer. Então eu colocava muito na minha cabeça. Falei assim, ó, isso aqui vai acontecer, querendo ou não. Então eu falava muito com Deus na época. Não tinha conexão tanto com Deus antes do digital, mas quando eu entrei no digital, cara, foi inacreditável. Eu falava com Deus, falava, cara, eu preciso disso aqui acontecer, isso aqui vai acontecer e eu tenho certeza que isso aqui vai acontecer. Então eu colocava muito isso na minha cabeça. E por mais que a minha esposa ainda tinha a loja, eu ainda investia na loja, porque a loja não dava o retorno. Então eu investia de lá e investia aqui. Eu investia em 2 lugares ao mesmo tempo. Caraca, então era 2... 2 pro ralo. Tanto que chegou um momento que eu falei assim, cara, acho que é melhor fechar a loja e você vem trabalhar comigo. Caraca, você teve que tomar essa decisão então. Teve. Mas só você fechar, porque você então tá... não tinha negócio de, tem outra rendinha aqui. Nunca. Não tinha, porque eu investia na loja. Eu investia, acho que quase 15 conto por mês só de tráfego pago pra ela. Caraca. Investia ali, tráfego pago, e não vinha retorno.
E nessa hora você falou, pode juntar força aqui que é mais negócio. Começar a se juntar força comigo, porque aqui eu tenho certeza que vai dar. Não que a loja não dê, mas vai dar aqui. Vamos Ainda não. mais pra não dispersar a energia, né? É Já mais estamos fácil. barco é esse aqui. Vamos subir nesse barco aqui. Não adianta eu só remar. Preciso que rema e alguém pilota. Só isso. E tu tava remando, pilotando. Remando, pilotando, olhando no negócio. Não que eu tinha outros sócios também, né? Sim. Tem outros sócios também. Mas eu fazia a grande parte, porque a galera ainda trabalhava no banco. E eu não. Eu era o único que não trabalhava no banco. Querendo ou não, os caras já tinham uma renda alternativa ali, né? E pra eles tava tudo bem, era o quentinho. Na minha, não. Na minha, eu preciso fazer isso aqui acontecer. Ou era aquilo ali ou não era. O água vai bater na bunda, tinha um filho pequeno. Cara, E nessa que meu filho pequeno, eu vendi o apartamento. Meus pais ficaram loucos, porque o que você tá usando? Droga? não, tá Porque doente, você endoeceu da largou um cabeça. banco, você largou um salário desse pra ir fazer nada, vender o apartamento, tá num outro apartamento, pagando o dobro, sua esposa acabou de vender a loja. O que aconteceu? Então, era muito de... A mentalidade tem que ser muito forte em relação a isso. Você tem que acreditar naquilo. Se você tem uma ideia e você acredita que essa ideia dá certo, cara, independente das pessoas que falem pra você que não vai dar certo, foca. O Marcos Paulo falou uma vez pra mim. Falou assim, mas e se alguém criar uma ferramenta dessa? Dá pra outra pessoa criar? Eu falei, dá. Mas e se ela criar? Eu falei, por que não criou até agora? Eu acabei de chegar no digital e ninguém criou, eu tô criando. Por que ninguém criou? Tanto que saíram outras ferramentas depois por causa da DevZap. Não tinha nada, né, cara? Não tinha nada. Às vezes eu ia no evento e eu, cara, e aí, tudo bem? Pô, cara, eu também queria uma ferramenta por causa da DevZap. Eu falei, pô, que top. E o cara era meu concorrente. Eu falei, mano, toca aí, tá tudo bem. E eu acho que, querendo ou não, acho que mais agrega pra tudo que atrapalha. Cara, assim, eu identifiquei que no mercado não existe uma empresa que atenda a todo mundo. Não tem como você atender todo mundo. Se o cara falar assim, não, a Coca-Cola. Cara, por que tem a Pepsi? Tem gente que gosta de Dolly, mano. Tem gente que gosta de dólar e toma. Não tem problema. O mercado você não consegue atender todo mundo. É simples assim. Então, por mais que tenham concorrência, é bom, porque a concorrência faz você evoluir. Não é que o seu outro cara que tá lá é concorrente, às vezes, pô, o cara é maior que eu, o cara é menor que eu, não importa. O que você tira de bom nisso? E querendo ou não, acho que a concorrência é boa pra ti, porque, tipo bom. assim, você tá num nível que você consegue implementar coisas rápidas. Sim. Então, tipo assim, às vezes vai vir um cara pequeno ali que teve uma ideia legal. Só que, tipo assim, pô, ele vai ter que suar, porque pra você implementar é 2 palitos. Vai, o negócio do player que eu falei pra você mais cedo, a gente implementou em menos de um dia. Cara, eu preciso implementar isso aqui, que aconteceu isso aqui no WhatsApp. Eu falei, não, top, vamos fazer. Resolvido pra você, acabou. Tanto que foi assim durante a DevZap. A gente colocou muito a mão na massa. Tanto que se sair uma funcionalidade, eu não preciso esperar o sistema acabar pra meia-noite virar. Não, vira agora. E eu acho também que, tipo assim, essa galera aqui concorrente, eles acabam qualificando um lead pra ti. Porque, querendo ou não, o cara que tá começando, às vezes ele não vai ter tanta funcionalidade igual a DevZap tem. E ele não tá nem nesse nível de mexer com isso. Só que ele tá num nível de aumentar o nível de consciência dele com relação a uma ferramenta que resolve aquele problema. E esse cara vai crescer. Só que às vezes a ferramenta não cresceu junto com ele. Então ele vai pra onde? Ele vai ter que ir pra outra ferramenta que vai resolver o problema dele. Sim. Então, querendo ou não, a concorrência acaba te dando um lead qualificado mais na frente. Né? A concorrência, ela é bom. É bom ter concorrente. Porque ela vai fazer você se inspirar. Simples assim. É claro, você não pode olhar pro lado. Eu nunca entrei dentro de uma ferramenta concorrente. Olhou pro teu cliente. Só olhei pra cá, ó, pra frente. O que tá chegando, o que tá atrás, tô nem aí, cara. Olha pra frente. Qual o problema que eu vou resolver seu? Qual que é o problema que você tem que eu posso resolver? Esse é o meu jogo. E acho que a galera também fica muito nessa visão, fica olhando pros lados e acaba virando um Frankenstein, né? Que resolver o problema de todo mundo e acaba não resolvendo o problema de ninguém. Vira um pato. O pessoal fala pra mim, pô, Thiago, você não vai colocar um e-mail marketing aí? Eu falei, nunca. Você não vai colocar o Instagram? Eu falei, mas nunca. Nem a pau. Não, mas você não vai... Eu falei, meu negócio é o WhatsApp, cara. Eu mexo com o WhatsApp. Só isso. Tudo que é voltado para o WhatsApp tem lá dentro. Agora não tem porquê. E qual é a tua cabeça com relação a isso de foco? O que você acha que a galera peca muito em questão de foco e acaba desviando o foco daquilo que ele criou, aquela ferramenta, e acaba se perdendo no meio do caminho? Porque acha que a grama do vizinho tá mais verde. Simples assim. Nossa, eu vou implementar aquilo ali porque, cara, isso aí tá top. Nem é parte do negócio dela. Nem faz parte do game dela. Por exemplo, a gente teve várias oportunidades de ter agregados. Agregados que eu digo é outras funcionalidades. Então eu tive a oportunidade de ter e-mail marketing,
tive oportunidade de ter e-mail e SMS, tive oportunidade de ter Instagram, eu tive várias oportunidades de ter dentro da DevZap. Só que pra mim eu falei, cara, eu não quero mexer com isso. Não faz sentido. A única coisa que a gente teve foi agregar junto forças, que é o quê? Não, você tem SMS, vamos fazer a integração, coloca aqui, ó, vira nativo para o cliente usar a sua ferramenta. Eu não vou ganhar nada por isso, mas ele vai usar o C. Ele vai usar SMS, vai usar ligação, mas eu não quero ter dor de cabeça para isso, fechou? Top, integrou. E tá lá. Então agora, pensar em, pô, eu também vou criar uma ferramenta de SMS, ligação para colocar... Não vou, não tem porquê. Então você tem um plano da DevZap. Tem um plano e o plano é aquele. Meu plano é esse aqui, ó. Meu plano é auxiliar pessoas a se comunicarem dentro do WhatsApp. Seja ela por automação, seja ela por IA. Então é ter dentro do WhatsApp, que o WhatsApp é um grande ecossistema, né? Sim. Então é auxiliar clientes e pequenos empreendedores a utilizarem o WhatsApp. Como foi que foi o lance de vender a parte da DevZap? Cara... Começou como? Você já teve aquela proposta lá no começo, você recusou, cresceu... Eu tive outras propostas. De outras pessoas. Outras pessoas e caminhões até de dinheiro. E eu sempre falei não. Caraca. Falei não quero. Não quero. Não faz sentido. E o que era esse não faz sentido? É porque a visão do cara era diferente? Ou tu não queria ainda abrir parte disso pra desfocar do teu plano? Primeiro que eu nunca fui empreendedor. Eu sempre fui CLT. Segundo que as conversas que você tem com pessoas que são empreendedores e vendem uma parte da empresa, é simplesmente, cara, tu vendeu o fígado. Você vendeu um órgão seu. Uhum. E quando a gente vende uma parte da empresa para um investidor, onde ele tá colocando a grana e ele vai querer o retorno dele o mais rápido possível, cara, tu vai rebolar, literalmente. Não que você não faça isso hoje, mas você tá perdendo as contas da sua empresa. Você literalmente vira um CLT da empresa que você criou. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Eu não quero. Eu sei o que eu quero fazer e eu sei onde eu vou chegar. Isso aqui é um foguete. Eu falei uma vez, isso aqui é um foguete. Ele vai decolar. Ele vai pra Marte, vai pra outro planeta. Eu tenho certeza. Talvez com uma energia certa, eu vou mais rápido. Mas a energia não é dinheiro. Então, na minha cabeça É que dinheiro por dinheiro, tu já tinha passado o maior desafio de tudo. Era mais fácil ir no banco. Eu vou no banco, é mais fácil pegar dinheiro do que ir lá e pedir pro investidor. Então o cara não poderia ter só dinheiro, ele tinha que acelerar de alguma forma. E por que fechei junto com o Pablo e o Marcos Paulo na época? Porque eu entendo que foi um encerramento de um livro. E não para uma página 2. Não uma página 2, um módulo 2, um livro 2. Porque toda a história começou com Pablo e Marcos Paulo. Toda a história começou com eles. Por mais que tenha a minha esposa, mas começou ali, Pablo e Marcos Paulo. E se eu colocasse uma outra pessoa que era só por grana, pô, tá fora do meu propósito esse rolê. Meu propósito não era grana. Meu propósito era falar assim, mano, deu certo o que você fez? Deu certo, cara, clica aqui. Mano, top. Resolvi seu problema. Esse era o meu propósito e é até hoje. Então, grana por grana, não que não precisasse. Preciso. Todo mundo precisa. Sim. Então, a entrada do Pablo e do Marcos Paulo foi mais... Cara, faz mais sentido o Pablo e o Marcos Paulo. Porque aí começou tudo por ele, encerra essa participação com eles. Não e por ali outra começa forma. um novo capítulo. E ali começa um novo capítulo. E aí como foi? Foi os caras que te chamaram na reunião? Foi. Tu já sabia o que era ou só Na verdade foi um dia que o Marcos Paulo me chamou. Falou, o Pablo quer te conhecer aqui, traz aí seu computador e apresenta a DevZap pra ele. Eu falei, top. Aí ele tava no meio da live, abri até a foto esses dias. Ele tava no meio da live, e aí eu vendo o Pablo na minha frente. Eu falei, cara, eu nunca tinha tão próximo do cara, e sempre Que acompanhei loucura. o cara. E aí ele falando, né? Acabou a live, e aí, bom? Simplão. Eu falei, cara, que loucura. Deixa eu ver aí, sistema. Juro pra você, acho que eu mostrei pro sistema pra ele em 20 segundos. O que faz isso aqui? O que faz isso aqui? Não, isso aqui. Isso aqui. Não, isso aqui. Não, top. O que você vai fazer amanhã? Você tem cara que trabalha muito, cara. Você trabalha demais. E, mano, eu tava o caco. Eu trabalhava pra caramba. Que loucura. Ele olhou pra minha cara assim, essas olheiras e tal, que não sei o que. Você trabalha demais, cara. Você precisa aproveitar mais a vida, desfrutar mais. Falei, cara, é verdade, mas tem que trabalhar, né? O que você vai fazer amanhã? Eu, trabalhar. Não, vamos andar de wakeboard? Já andou de wakeboard? Do nada. Do nada. Falei, vamos andar de wakeboard? Falou, pronto, como é que eu vou abandonar minha operação um dia? Falei, cara, nunca andei, mas bora lá, velho. Não, então top. Marquinhos vai te combinar aí, amanhã a gente anda de wakeboard.
Ah, tá bom. Aí saí dali e já liguei pro outro sócio. Falei, mano, mas você precisa segurar a ponta. Sei lá. Se vira. Tem uma oportunidade aqui. Se vira aí. Vou andar de wakeboard com Então o Pablo. é que nem ele fala mesmo, né? Tipo assim, ele tem que fazer outras ideias pra conhecer o cara, pra ver. Mas ele testa. Ele literalmente testa. E E aí... aí tu foi no rolê. Aí eu fui no rolê. Aí encontrei com ele aqui no Brascan. Que é o Alphaville Uhum. tem um prédio, né? Brascan, ou ele ponto. Aí chegou no Brascan, eu falei, mas onde esses caras vão andar de wakeboard? No meio dos prédios aqui. Não tem aonde aqui, não faz sentido. Onde que vai? Se você não tinha tele, sabe? Não tinha tele que os caras... Aí eu deixei o carro no estacionamento, aí chegou o Marcos Paulo, aí chegou o Pablo e chegou a Carol. Falei, caramba, não tá batendo as contas Não aqui. entendendo Não nada. tô entendendo nada. Aí chegou, eu falei, vamos lá, bora. Aí eu fui pra um lado pra ir pro estacionamento. Pra pegar Aí o os carro. caras, aí os caras, não, por aqui, ó. Por aqui vamos de helicóptero. Tá bom, então vamos. Aí fui, subindo ali ponto com eles e tal. Aí, cara, nunca tinha andado de helicóptero. Caraca. Aí fui lá no helicóptero e sentei, eu só olhando o que os caras faziam, né? Aí pegou um foninho e tal. Você não pensou assim, mano, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, mano, como é que eu vou explicar essa história pra alguém, cara? Vou dizer que eu tô mentindo. Vou dizer que eu tô mentindo, eu tô andando de helicóptero pela primeira vez. É o Pablo e o Marcos Paulo e a Carol aqui dentro. E a gente tá indo pro rolê, andando de wakeboard. Falei, mano, ninguém vai acreditar nesse rolê, cara. História mais aleatória. Nunca. E aí começamos e tal, não sei o que lá, e todo mundo falando. Eu, cara, o negócio sai som aqui, velho. Que louco, mano. E o contexto que você tava na caverna, né, mano? E na caverna. E aí o mais louco, que era assim, né? Eu tava sentado, aí o Marcos Paulo tava aqui, a Carol tava aqui, eu tava no meio, na frente tava o piloto e aqui o Pablo. E quem tava pilotando? No Pablo. O Pablo tava pilotando. Aí é que ninguém ia acreditar mesmo. Cara, como esses caras vão acreditar que eu nunca dei de helicóptero? Tô dando rolê com esses caras e esse cara tá pilotando helicóptero. Caraca, mano. E Essa aí daí ele- eu não sabia, não. E aí ele saiu com o helicóptero. Tarararararara. Ele, aí, vamos, Balibão. Você já andou de helicóptero? Eu falei, já? Tu falou aí. Aí ele, já? Eu falei, já, ué? Onde você andou? Aí eu fiz assim, ó, aqui, ó. Aí eu falei, porque ele fala, né, tudo tem que começar na mente. Nossa, meteu essa aí. Meti na mente dele, eu falei assim, aqui, ó. Aí foi gargalhada, né? Aí foi loucura. Aí fomos lá pra represa do Guarapiranga. Eu falo, cara, eu almoçava aqui do lado quando eu trabalhava no banco. E aí a gente desceu lá no meio da represa mesmo, no espaço, no gramado lá. Falei, E mano, ninguém tocou assunto de negócio, nem nada. quarta-feira, tô descendo de helicóptero no meio da represa do Guarapiranga com o Pablo, o Marcos Pau Paulo, quebrando lá na empresa. uma lancha esperando a gente pra andar de wakeboard. Eu falei, que rolê é esse, cara? Aí, vambora. Aí subimos no barco e tal. O Marcos Paulo foi, já tinha andado de wakeboard. E tu nunca nem tinha pegado Desceu uma prancha. e foi embora. Aí a Carol não quis ir, falou assim, não, eu não vou não. Falei, tá bom. Aí foi o Pablo. O Pablo falou, nunca andei de wakeboard também. Aí eu falei, mano, o Pablo vai cair, velho. Vai se lascar também, né? Porque top, eu não andei, ele nunca andou. Tamo se lascando junto. Tá bom. Aí subiu, puxou, o bichão ficou de pé. Eu falei, caramba, Só me eu que lasquei. vou tomar um Vou rola tomar um rola aqui, vou me lascar. E era bem no jogo do Brasil. E aí ele andou e uma mão só, outra mão. Eu falei, que maldito, velho. Agora que ninguém acredita mesmo. Agora que ninguém vai acreditar nesse rolê. E aí vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu falei, caramba, bora. Mano, eu não conseguia ficar de pé no rolê. Eu subia o negócio e caía. Caía. Pô, mas também era muita informação, irmão. Mano, era que nem batendo no asfalto. A lancha puxava você e BUM! Parece um asfalto o negócio. Caraca. E aí ia. E eu falei, mano, eu só tô caindo, os caras não tá andando, tá parado. Os caras vão se injuriar comigo aqui dentro. Vai estragar o rolê. Que merda, não posso desistir também. E agora? Falei, não, vou mentalizar aqui. Eu vou subir nesse negócio. Aí o Pablo falou assim, ô, se você não subir, a gente não se torna sócio. Falei, pronto. Na minha cabeça, Já não tava não com queria pressão mesmo? suficiente, não, né? Falei, caramba. Aí comecei a mentalizar aqui, eu falei, mano, eu só preciso fazer isso aqui, e subir. Mano, foi batata. Quando você mentaliza o rolê, acontece. Que doido. Aí você segurou aqui, subiu. E bum! Eu falei, puta que pariu. Eu Mas falei, já subiu. valeu, né? Tá valendo. Valeu, já tá quebrado, Tava Caraca. tudo arregaçado. Aí tentei mais umas 2, 3 vezes lá, não deu muito bom. Falei, não, vambora. Aí subimos de novo. Aí a gente foi almoçar. Foi almoçar num restaurante. Mano, era quase um PF, era tipo boteco.
Botecão, no meio da represa. Aí almoçamos, ainda paguei a conta. Caraca. A gente foi lá, almoçou e tal, que não sei o que lá. Pegou e foi embora. E nada de falar de negócio. E nada de falar de negócio. Nada. E aí tu, caraca, deixei a empresa lá, o pau quebrando e não fechei falamos nada. nada. E no dia ele ia fazer um lançamento Era algum lançamento que ele ia fazer. E nesse lançamento que ele ia fazer, era aquele que ele suspendeu uma Land Rover. Land Rover. Ele suspendeu essa Land Rover nesse dia. E nesse dia ele falou, tava com um cara lá que a gente ia se tornar sócio. E aí eu falei pra ele, se você não subir... Ele contou a mesma história que aconteceu no dia. Então, literalmente, o que ele fala ali nos eventos é o que ele aconteceu no dia. Pode, certeza. Se ele tá contando uma história, aconteceu no dia com ele. Doideira. E ele contou a história, contou. E tô assistindo. Eu assistindo, eu falei, caramba, ele tá contando a história, velho. Nem eu tô contando a minha história com ele, ele tá contando. Nem eu tô falando que vou virar sócio dele, ele já falou. Falei, ó, que loucura. E eu demorei pra falar que eu era sócio dele. Caraca. Porque, não sei, alguma crença minha, fala assim, não, sócio do Pablo, sei lá. Alguma crença. E aí, um tempo depois, me ligaram, e aí, bora fechar o negócio e tal? Eu falei, bora, vamos fechar. Não, vem aqui e tal. Aí, tava no evento lá, aí o Marcos Paulo me viu, o Pablo tá lá em cima lá, vamos falar com ele. E aí, foi engraçado, porque o Pablo, quando ele me viu a primeira vez, eu tava desleixado, eu nunca andei desleixado. Eu sempre andei, cabelinho arrumado e tal. Aí ele olhou na cadeira e falou, esse cara aí eu fecho o negócio. Só isso. Nem quero saber. Esse cara aí eu fecho o negócio. Aquele lá, não. Esse aí eu fecho. Caraca. Falou nada, só assim. Acho que a energia que eu tinha colocado ali, a postura que eu tava com ele ali, eu falei, esse cara aí eu fecho o negócio. E aí, sentei com o Marcos Paulo, a gente definiu ali e falou assim, fechou. Fechou o negócio. O Pablo falou que você precisa fazer o IP agora. Falei, caramba, o IP? E você nunca tinha feito Nunca tinha feito o IP. E aí eu tinha outros sócios também, né? E aí ele falou, você precisa fazer o IP. Quando você fechou com ele, você não tinha ainda espaço físico. Nada. Era a galera... Galera home office ainda. E aí eu peguei e fiz o IP. Primeira vez que eu fiz o IP, fiz comigo com a minha esposa. Por quê? Teste. Tava testando de novo. E aí a gente fez o IP e tal, foi loucura. Primeiro IP foi... Eu já fiz 14, vou pro 14º IP agora. Caraca. E aí foi loucura. O IP e tal... Teve alguma coisa que tu virou a chave depois que fez o método? Tive. Eu demiti um sócio. Caraca. Eu demiti um sócio depois do IP. Eu falei, cara, é a mesma coisa, né? Se eu desenhar um 6 aqui, ó. Pra você é o quê? Um 6 ou um 9? É um 9. Pra mim é um 6. A gente tá em caminho diferente. Não tá fazendo sentido. É mais fácil a gente separar e tal. E aí deu aquela discussãozinha e tal, não sei o que lá. E resolveu. E aí, literalmente, eu demiti um sócio por causa do IP, do método IP. Aí eu demiti um sócio, depois a gente entrou com o Marcos Paulo e o Pablo. Que doideira, mano. Que rolê louco. Foi um rolê louco. Tiagão, falando agora de WhatsApp, velho. Tá todo mundo falando aí inteligência artificial pra cá, não sei o quê. O que você acha que é o futuro das empresas aí com relação ao WhatsApp? Tem muita empresa que já passou muitas eras de WhatsApp, né? De automações. E a DevZap é uma ferramenta de automação. A galera pensa que é só grupo, mas não é só grupo. É solução para o WhatsApp. Sim. Para vendas, para empresas. Teve muitas empresas que não pegaram essas evoluções nenhuma, até hoje, por incrível que pareça. E o que você tem a dizer pro futuro, velho? Cara, assim, na minha visão, nem todo mundo vai usar IA. Agora foi polêmico. Agora foi... Dá um corte isso aí. Nem todo mundo vai usar IA. Você é viu uma matéria que saiu do criador da OpenAI, ChatGPT? Ele falou assim, não peçam, por favor. Não peçam obrigado, não falem obrigado para o ChatGPT. Isto custa milhões de dólares. Você viu essa matéria? Uhum. Isso custa milhões de dólares. Engraçado que depois que a galera fala isso, querendo você aciona o gatilho em você, que você para de falar, velho. Que loucura. Você falava? Eu falava, valeu, chat. Não, que o chat pra mim aqui é o meu melhor amigo agora, pô. O meu fala, e aí, chapa? Que louco. Eu configurei o meu pra falar, e aí, chapa? Cara, por que eu falo disso? E eu percebi que, só entrando nesse assunto, eu percebi que o chat tá bem mais lento. Tá lento, mano, travando pra cacete. O meu não dá conta não, porque eu peço pra ele gerar a imagem lá e... Eu acho que os caras tão numa neura absurda aí, velho. Porque querendo ou não, vai tem nego lá o dia todinho aqui gerando imagem aleatória, não é nem pra trabalhar não, é só pra zoar mesmo. Imagina isso aí. E por que eu falo que não é pra todo mundo, a IA?
Se você coloca uma pessoa que, cara, não sei o nível de conhecimento que ela tem, ela vai conversar ali com a IA e ela vai ficar falando da mesma forma que acontece hoje. Vai falar da família dela, vai falar do problema dela, um problema pessoal que ela teve, uma briga que ela teve da família, vai te mandar um áudio. E isso aí vai consumir. Vai ficar consumindo. Você vai ver no final do mês, é que nem quando lançou a Uber. Não é R$12, é R$15, é R$7 a Uber. Você vai ver no final do mês, é 7 pau só de Uber. Na época que lançou a Uber, fala assim, mano, 7 pau só de Uber, que loucura é essa? Usando a inteligência artificial, vai ser a mesma coisa se a galera não tomar conta. Então, pra mim, tem nichos e nichos, públicos e públicos que vão utilizar uma IA. Chatbot não tem custo. Cara, ou é o A ou é o B. Qual que você quer? É o A. Vai pelo A. Então, dependendo do nicho que você vai atuar, é muito melhor você colocar um chatbot do que uma IA. Não, mas a IA fica mais persuasiva. Tem público que você não precisa, cara. Não precisa, não faz sentido. E às vezes tem público, tipo assim, a IA vai se tornar mais longa. Vai ficar carretando aí. Menos objetivo. Ah, mas é só você colocar um prompt novo. Não, cara, não é, porque não depende de você. Não depende só de você, do seu prompt. Depende da pessoa que tá do outro lado para falar e depende da IA. A IA, se ela achar que vai fazer diferente, ela vai fazer diferente. Então, na minha visão, não é para todo mundo. E o que você acha das empresas ainda que nem estão mexendo com o WhatsApp? Tipo assim. Eu acho que é um trabalho nosso. É um dever nosso. É um dever educacional. Querendo ou não. E esse dever educacional cabe muito às pessoas que fazem isso. As pessoas que trabalham já no digital. De quererem treinar outras empresas para fazer isso. Lá dentro da empresa a gente tem um espaço, a gente se mudou. E agora a gente tem um espaço físico. Nesse espaço físico, cabem mais ou menos aí umas 50, 60 cadeiras. E a gente quer fazer workshops, exatamente para empresários, para trazer eles para esse mundo do digital. Como que eles podem usar tecnologia, automação e inteligência artificial dentro das empresas dele. Isso é da hora. Eles vão ter um evento agora, né? Vai, dia 13 e dia 14 tem um evento. Já fala pra galera, eu acho que esse episódio sai antes. Poder das vendas automáticas. Galera, a gente vai deixar o link aqui embaixo, tá? Na descrição do episódio, se vocês quiserem aprender mais sobre IA, como implementar a ferramenta de WhatsApp, você vai falar também de automação inteligência artificial. Vai ter uma grande... A gente vai fazer um lançamento também, porque querendo ou não, todo mundo quando lançou o WhatsApp, a automação, fala, não, você é ilegal. Você tá fazendo automação, não pode fazer automação. Fala, então tá bom, então agora a gente vai ser legal. Então a gente se tornou parceiros oficiais da Meta. Caraca. Então eu tenho a API oficial da Meta, sendo parceiro oficial, e lá dentro tem o meu logo. Assim, ó, dev oficial aqui, ó, parceiro oficial da Meta. A gente vai lançar a plataforma para API oficial agora, nesse evento. Parado, eu não sabia não. Pois Top demais. Tanto que vieram outras plataformas que são os concorrentes e falam assim, cara, como é que você conseguiu estar lá? É porque não é... Isso eu falo porque eu sei, não é pra todo mundo não. Não é não. Isso aí não dá pra qualquer pessoa fazer não. Tanto que teve uma empresa que falou assim, cara, a gente não consegue usar vocês como white label. Falei, não consegue. Pode esquecer. Não faz sentido pra mim ter um white label da minha empresa concorrendo comigo mesmo. Tem nem lógica. Ainda usando tua força. Pra mim não faz sentido. Tem outras empresas que fazem isso, mas pra mim não. Cara, na posição que tu tá hoje, você tá à frente de uma empresa que, querendo ou não, muitas empresas estão na tua mão, querendo, tipo assim, se der algum erro ali, alguma coisa, vai reverberar no atendimento de um cara e outro. Como é que você lidar com essa pressão e responsabilidade? Que tem gente que cria soluções, mas a galera não tem noção da responsabilidade que ela tem, né? Que você vira quase um braço, você vira um braço da operação do cara, né? Hoje ficou muito mais fácil você criar qualquer tipo de plataforma. Hoje tem IA que cria a plataforma pra você e tá tudo bem. Vai criar. Fala assim, não vai precisar mais de um desenvolvedor. Eu falei, cara, vai sim. Porque o primeiro problema que der, o primeiro bug que der, a primeira baixa de servidor que der, vai acontecer, cara. E aí, qual vai ser o problema que você teve? Às vezes eu vejo o cara aqui, não, eu vou criar uma plataforma igual a DevZap também. Eu falei, mano, pode criar. Porque quando der problema, vai dar ruim. Não faça isso, assim. Todo mundo tem o direito de ter uma plataforma, tem o direito de ter uma tecnologia que seja, mas você precisa pelo menos de uma instrução. Não é à toa que o médico é médico porque ele faz uma faculdade de vários anos, então ele tem que ter um know-how daquilo. Nós temos um know-how de mais de 5 anos de mercado só para o WhatsApp, com tecnologia, com infraestrutura, com servidor, banco de dados, tudo que é por trás do sistema, cara, eu trabalho desde os 14 anos.
Então hoje a gente dispara milhões de mensagens diárias. Caraca. Eu recebo mensagens de grupos diárias, milhões e milhões. E se você olhar, eu não tenho atraso no disparo de mensagem, eu não tenho atraso no disparo de grupo. Eu não tenho nenhum tipo de atraso. E isso só decorre devido à infraestrutura que foi montada, a tecnologia que foi usada, a forma com que ele foi feito. Campo de batalha também, né? É. E, tipo assim, uma coisa é você ter uma ferramenta e você tem X clientes usando. Outra coisa é você prestar um serviço para os maiores players do Brasil. Hoje, indiferente, quem entrar dentro da ferramenta, cara, grandes players utilizam a DevZap. E é mensagem, é muita coisa lá dentro, pra mim, é indiferente. Não, eu falo tipo assim, para você chegar nesse nível, foi porque você teve ali grandes players usando a plataforma e ao mesmo tempo um tráfego absurdo. Sim. Então talvez se você não tivesse chegado nessa galera com essa solução, você ia demorar a chegar para resolver esses problemas, ou esses problemas te pegar de surpresa depois. Uma vez falaram assim, cara, eu tô com o meu expert aqui, tá, ele já fatura milhões no digital, a DevZap aguenta? Aí a minha resposta é, cara, ele é maior que o Pablo? Não, o Pablo é gigante, então tá tudo bem, porque o Pablo foi o primeiro cliente da DevZap. Você já começou com o maior de tudo. Eu já comecei invertido, né? Inverti o funil. Você já começou com o problema já em cima. Um problemaço. E, cara, querendo ou não, foi problemas. Sim. Tiveram problemas, mas, cara, foram vários ajustes. E tem que ter ajuste. Software tem que ter ajuste praticamente toda vez. Toda vez tem que apertar um parafuso. É que nem você comprou um carro. Mano, o carro você compra, você já sabe que você tem que fazer revisão. Uhum. O carro, você compra, ele vai fazer um barulho. Você tem que trocar um pneu, vai murchar um pneu. Você Tem que alinhar. tem que alinhar. E por que o software não é? O software também é. A diferença é que o software você não pode parar. O carro tem que estar sempre andando. Caindo e o negócio andando. O avião tá caindo, você tem que trocar a roda. O software tem que ser assim. Só que pra você fazer isso, são anos e anos de casa de experiência, né? Teve alguma solução assim que um cliente pediu que hoje virou uma ferramenta muito foda da DevZap que não tava no radar? Tipo assim, pô, mano, isso aqui faz sentido ter no DevZap. Eu lembro. Cara, eu acho que... Ah, teve sim. O próprio Pablo. De novo. O que ele pediu? Ele falou... A gente tava correndo, 4h30 da manhã. Falou, cara, por que a gente não faz um sistema que manda áudio com a minha voz? Eu falei, ué, mas na DevZap já manda. Você sobe o áudio lá, ele manda automático. Não, eu não quero que manda automático. Eu quero que alguém clique no botão para mandar um áudio. Eu falei, mas por quê? Dá para fazer tudo automático. Não, eu quero que alguém clique lá, leia a conversa e manda a mensagem com o meu áudio. Como se fosse eu mandando no WhatsApp. Você escreveu uma mensagem e ir com a voz dele. Aí na hora eu falei assim, cara, não tem mais, dá pra fazer. Não, desenvolver então, vamos fazer. E aí, acho que a gente perdeu 1 mês e meio fazendo. Que era uma extensão do Chrome. E aí a gente começou a desenvolver. Eu falei assim, ó, tá aqui, tá pronto. Ah, então tá bom. Aí catou os vendedores e colocou pra rodar. O que a ferramenta fazia? Toda a recuperação de compra, eles não faziam nenhum tipo de recuperação. Que era boleto abandonado, Pix expirado, problema no cartão. Eles não faziam recuperação. Caraca. E aí eles colocaram uma equipe para fazer a recuperação, porém, como se fosse o Pablo. Então a pessoa emitiu um boleto e não pagou, e um áudio do Pablo. Ô, tudo bem? Titi na área aqui, ó. Vi que você emitiu um boleto, cara. Você não pagou. Fala aí, como é que eu posso te ajudar? Caraca. E aquilo ali começou a revigorar. No primeiro lançamento recuperou 8 milhões. Aí eu falei, não é possível. Não tem como isso aqui. A ferramenta dessa, eu falei, uma extensão do Chrome. Então nem tava ainda dentro da... Não, e tanto que eu nem coloco energia nessa ferramenta. Tá lá no site, eu não ponho energia. Que Aí no segundo lançamento, mais 22. Eu falei, cara, como recupera 22 milhões? Recupera, não é feito. Recuperou. Só de boleto. Dinheiro que tava no lixo, indo pro ralo. Recuperou 22 milhões. Só pelo fato que manda áudio, como se fosse o Pablo, manda texto, manda tudo, né? Como se fosse dentro do WhatsApp Web. Tem outras ferramentas que fazem isso, mas o Fábio falou, não, vamos criar a nossa. E na hora eu falei assim, cara, não faz sentido. Aí, hoje faz sentido. Que loucura. Doideira, Tiagão. E qual foi o teu maior desafio com a DevZap? A gente falando aqui de DevZap... Ou desafio como empreendedor nesse último ano aí? Acho que o desafio como empreendedor é dizer não. É saber dizer não.
Dificilmente alguém vai... Dificilmente não. Depois que você toma uma certa visibilidade no mercado, a pessoa vê, você tá andando com o Pablo. Não sei o que acontece. Parece que você fica mais bonito, as pessoas acham que você é mais rico. E você recebe um monte de abordagem de pessoas que têm produtos também, têm empresas, porém estão perdidas. Elas não conseguem fazer rodar, não conseguem executar. E às vezes ela quer uma pessoa que ajude ela para fazer isso. E ela precisa de um sócio para fazer isso. E às vezes eu recebo, Thiago, você não quer se tornar sócio? Tal. Eu falo, cara, não faz sentido para mim. É que, querendo ou não, hoje chega muita oportunidade. Chega, cara, demais. Tanto que eu aceitei uma oportunidade agora. Pode falar, não? Pode. Fala aí. É um app. Cara, metade. O do É como se fosse um... É um aplicativo de relacionamento para as pessoas que têm o mesmo propósito. Caraca. Porque o que acontece? São pessoas que utilizam esse tipo de aplicativo, elas já estão descrentes. Porque, vou entrar no aplicativo, alguém só vai querer sair comigo uma vez e tá fora. A ideia do aplicativo é o oposto. É te ajudar a encontrar alguém de verdade que tá no mesmo propósito que você. Então eu entrei dentro desse aplicativo, a gente é sócio lá dentro. Pablo também é sócio, Pablo que trouxe isso aí. E aí eu tô ajudando a galera a isso. Mas é algo que não toma meu foco e minha energia. Minha energia é 100% da DevZap. Então é 100% DevZap, é 100% pensar no funil da DevZap, pensar em novos clientes, pensar na API oficial, é pensar no todo em relação a DevZap. Porque às vezes a gente fala, não coloque todos os ovos numa mesma galinha, na mesma cesta, né? Todos os ovos de galinha numa mesma cesta. Mas a pergunta que você deve fazer é, a sua cesta já tá cheia de ovos? O cara tem um ovo na cesta lá e... Se sua cesta já estiver cheia de ovos, tá top, você pode procurar outra cesta. Se não, cara, você tem que encher essa cesta ainda. Enche a sua cesta antes de procurar a próxima. Top. Qual os 3 maiores erros assim, que tu acha que a galera comete ao querer colocar o WhatsApp na sua operação? Tipo assim, tem muita gente que vende direto ali, tem gente que não faz recuperação, igual você falou. Só que tem gente que vai querer implementar essas paradas de WhatsApp, só que ela não entende nada, tipo assim, eu quero botar por botar ali e acha que vai gerar 20 milhões de resultados. Acho que o grande erro é você se comparar com alguém que não tá no mesmo nível que você. É o primeiro erro que você tem. O segundo erro que você tem pra galera que não utiliza o WhatsApp, é achar que ele vai vender sozinho. Por mais que ele possa vender sozinho, ou que, não preciso clicar em nenhum botão, não quero clicar em nenhum botão para ele funcionar. Não é assim. O WhatsApp ele não é uma plataforma de comunicação. Ele é uma rede social. Então você tem que transformar as conversas que elas se engajem. Ou seja, você precisa trocar mensagem, você precisa responder, precisa fazer com que o seu cliente responda a sua mensagem. Não simplesmente você ir lá e fazer um spam. Eu já peguei vários clientes e falei assim, eu tenho uma base de 10 mil clientes, eu quero mandar mensagem para todo mundo. Consigo? Eu falei, consegue. Top. Mas como é que funciona? Eu falei, funciona que você vai tomar um bloqueio no WhatsApp. Bloqueio? O que é isso? Então às vezes a galera nem sabe. Por quê? Porque ela acha que pelo WhatsApp ser de graça, ela vai conseguir fazer essa grande escala. Então é um dos grandes problemas é exatamente isso. A galera não consegue querer entender mais, querer saber um pouquinho mais como que funciona o WhatsApp. Mas aí cabe a nós ir lá e fazer esse trabalho educacional para elas. É por isso que você tá fazendo também esses eventos, imersão. Inclusive, galera, tá o link aí embaixo da imersão do Thiagão aí, sobre automação, o WhatsApp. A gente vai deixar o link aí pra você se inscrever. Mano, a galera tá falando muito que IA vai substituir o vendedor já era, os atendentes já eram. E você tá na linha de frente aí, então você tem muita informação privilegiada, vamos assim dizer. E o que você fala pra essa galera? Primeiro, o pulso que fica tocando terror e pros que não sabe de nada e que não sabe nem como entrar nessa parada. Tipo, vai acabar o vendedor? Não vai? O melhor vendedor vai sempre ter espaço? O que vai acontecer aí na tua visão de mercado? Eu quero que você fale como o cara que tá... Você é visão da empresa sua. Cara, eu uso IA todo dia. Todos os dias eu uso a IA. Eu uso para venda? Uso para venda. Eu uso para fazer criativo? Uso para fazer criativo. Uso para ser um suporte, um SDR? Para algumas situações, sim. Mas quando que ela vai substituir? Que carro você tem? Eu hoje tenho um carro alugado. Tem um carro alugado? É. Pô, cara. Quer alugar o meu? Quer comprar o meu? Não.
Já compra o meu, já, aqui, ó. Não. Dá uma voltinha com Não, ele. Ah, sorte que não tá aqui. Depois que você... Carro por assinatura, é vida. Mas não. Quando os carros elétricos chegaram no país, Isso aí foi uma loucura. foi uma grande loucura, não foi? Nossa, vai revolucionar e não sei o quê. O que aconteceu? Nem todo mundo é adepto a um carro elétrico. Ah, mas é muito caro. Ah, mas eu não gosto. Eu gosto do som, eu gosto disso. Sempre vai ter um probleminha. Sempre vai ter algo diferente. IA, e sem utilizar IA, Essa foi uma boa, né? sem utilizar IA ou como IA, cara, sempre vai ter mercado. Não tem como. Volta a falar, nem todo mundo vai usar uma IA. A IA não é pra todo mundo. Porque tem gente que gosta de outro tipo de refrigerante, tem gente que gosta do outro tipo. Então a IA, ela vai ajudar? Ela vai ajudar, como ela sempre ajuda. Mas existem pessoas que não vão conseguir. E aí cabe a você ir lá e auxiliar. Essa do carro elétrico foi boa, porque, tipo assim, tem gente que foi lá, usou o carro elétrico, falou, ah, não é aquele que eu pensei, e voltou pro carro a combustão. E vai dar, e vai voltar, e vai estar tudo bem. Não tem Sim. problema nenhum. Ah, mas tem um carro híbrido. Ué, então, Opa. peraí, alguém foi mais esperto. Alguém falou assim, peraí, não é elétrico e nem em combustão, vou fazer um Vou dar 66 aqui, ó. economia aqui pro cara ainda e pronto. Vou fazer um 66 pra esse cara aqui e tá tudo bem. Top. Cara, agora falando do Thiago. Thiago, cara, qual foi os hábitos que tu precisou desenvolver, principalmente nos últimos tempos aí, pra você se tornar o empresário que você é hoje, o homem que você é hoje? O que que você acha, tipo assim, cara, depois que comecei a fazer isso aqui, mudou as coisas na minha vida? Cara, Ou não, quando você fez, né? não sou um cara que faz leitura de livro. Nem eu. E isso é um grande pecado pra mim. Eu não faço leitura. E eu me cobro, mas eu não consigo. E não parece ser um cara que... Não, cara, não consigo. Não faço. Não faço. Eu acho que é um grande pecado pra mim. Mas em relação ao que eu tive que fazer, primeiro, eu tive que mudar a mentalidade de muitas coisas. Acabar com a escassez. Eu tive que mudar a mentalidade. Frequentar novos ambientes. Eu tive que cuidar mais de mim, cuidar mais da minha família, cuidar mais da minha esposa, dos meus filhos. Saber as pessoas que estão em volta a mim. Implementar outras coisas dentro da empresa. Então, achar que dentro da empresa não é só resultado e número. Não, cara, tem uma cultura. Lá dentro tem pessoas. Toda terça-feira a gente faz um café da gratidão. A gente para a operação e faz um café lá dentro. E a gente fala da palavra, faz um café, aniversário, toda terça-feira. Então, independente se eu estarei lá, minha esposa estará lá, nós sempre iremos executar às terças-feiras esse café. Porque é muito bom, porque a gente traz pessoas ali. E eu tive que mudar coisas em relação ao meu corpo. Por exemplo, eu não gostava de malhar. Pô, tô malhando, eu tive que aprender a fazer novos esportes. Caraca. Então, só hoje eu já joguei tênis, fui pra academia e daqui a pouco eu vou jogar bola. Amanhã Bom tem dia. futebol. Depois tem futebol de novo. Aí outro dia tem golfe. Cara, aprendi a jogar golfe, olha que loucura. Que loucura. Então, são várias pequenos ajustes que a gente teve que fazer. E desafios. Eu tenho que sempre me colocar em desafio. Às vezes o Pablo fala, né? Você precisa entrar num desafio novo. Uhum. E eu falo, cara, por que esse cara tem que colocar a gente em novos desafios? Porque se você não coloca um desafio novo na sua vida, você fica estagnado. Você fica sempre na mesma mesmice. Quando você entra num desafio novo, a sua mente, ó, estrala. Por exemplo, o último desafio que a gente teve foi montar um cubo mágico. Já montou o cubo mágico? Sim. Eu nunca tinha montado cubo mágico. Eu odiava cubo mágico. Eu falei, mano, que loucura. Só os caras loucos que mexem Dá com cubo mágico. agonia lá só de... Eu não consigo. E aí, ele falou com todos os sócios para todo mundo montar o cubo mágico. E eu falei assim, não vou montar isso não. Que loucura, do nada. Do nada. E aí ele explicou lá e tal. Eu falei assim, cara, entendi. Vou montar um cubo mágico aqui. Aí peguei um cubo mágico, faltava 2 dias para acabar o prazo dele. Aí fui, comprei um cubo mágico, olhei lá uns vídeos lá e montei. Falei, que isso? Não é possível? Montei um cubo mágico? Foi a mesma coisa quando eu montei a primeira vez assistindo o vídeo. Eu falei, cara, que parece que aquele ali vai te matar, velho. É loucura. E aí eu montei o primeiro e falei assim, não. Aí comecei a montar. E chegou uma hora que eu tava montando rapidão. Falei, cara, legal. Eu preciso agora... Não, mas daí é quando você pega de um, tipo assim, que tem a sequência, né? Uhum. Você sempre começa do zero. O que você fala assim, eu aprendi quando você pega ele já todo troncho, aí você fala, daqui eu sei onde é que eu levo até o final. Eita, aí é loucura. Você zerou. Mas aí o que eu fiz? Eu falei assim, cara, entendi agora com o mágico. Aí eu comecei a montar o 3x3, 4x4, 5x5, 12x12, triangular e um outro que é todo diferente. Eu tava no dia lá da palestra, que foi tu, né, que deu um pra ele lá. 12x12. Não, esse aí não vai não, filho. Esse aí...
Então, mas é assim na vida. Doideira. Porque às vezes a gente acha que a gente não dá conta de fazer algo. Ou às vezes a gente pega um cubo 3x3 que todo mundo tecnicamente consegue montar, só que é uma tarefa lá, não faz sentido eu montar. Só que é assim no dia a dia. No dia a dia você tem pequenas tarefas que você fica deixando só pra depois, porque você acha que é muito fácil. E acaba acumulando. E acaba vira uma acumulando. bola de neve. Tanto que eu peguei um cubo mágico e entreguei pra vários colaboradores lá dentro da empresa. Falei assim, ó, monta aí. Teve gente que montou no mesmo dia. Tem gente que me entregou antes do meia-noite. Teve gente que falou, ai meu Deus, eu nunca montei isso aqui. Teve gente que nunca montou até hoje. Caramba. Então isso aí eu consigo identificar até o tipo de perfil que é cada um. Só por um desafio de cubo mágico. Que loucura. Tiagão, deixa um recado aí pra galera, velho. Deixa um recado aí pra galera que acompanha a gente, que tem muito aspirante a empreendedor, pessoas que estão começando agora, pessoas que já têm um negócio, que querem avançar. Então, deixa uma mensagem aí pra esse povo aí. Cara, a mensagem que eu tenho é aproveite as oportunidades que você tem hoje. Você tem acesso a muita coisa muito fácil. Tecnologia, IA. A IA tá te ajudando cada vez mais. E se você tem uma ideia, se você tem algum negócio, cara, vai lá, acredita, resolve. Vai pra frente. Não desiste de fazer isso. Só coloca uma coisa na sua cabeça. Qual o problema que você vai resolver? Se você não resolve nenhum tipo de problema de ninguém, nem vai pra frente. Esquece isso aí. Agora, se você tá resolvendo um problema de alguém, independente de quem seja, pode ir pra frente. Resolve o problema dela. É a famosa frase, né? Você quer ficar milionário? Ajuda seu amigo a ficar milionário pra você ver se você não fica multimilionário. É isso aí. Tamo junto, meu querido. Valeu, turma. Ó, foi um prazer demais ter você aqui. E a gente vai trazer o Thiago aqui de novo. O Thiago aqui é o seguinte, a gente não faz um episódio com um cara e depois vai chamar ele daqui 10 anos. Top. Eu sempre gosto de chamar o cara de novo, daqui uns 3 episódios, 4 episódios. Por quê? Porque eu acredito que nesse meio tempo acontece muita coisa na vida da gente e a gente consegue evoluir. Muito bom. E eu gosto de pegar esse feedback do cara. Cara, o que aconteceu nos últimos 3 meses pra tu ter avançado? Loucura. O que aconteceu nos últimos dias pra você ter mudado o jogo? Então é isso aí que a gente quer compartilhar com a galera. Galera, é o seguinte, ó, já se inscreve aí no canal se você não se inscreveu ainda. Encaminha esse episódio aqui pra alguém que você... Cara, você precisa entender de WhatsApp. Segue o Thiago aqui, a gente vai deixar o Instagram dele, as redes sociais Dá dele uma olhada aqui. nesse doidinho aqui, ó. Esse cara aqui é o cara, viu? Eu falo isso porque muita gente fala, o Thiago que tá andando com o Pablo. Cara, eu conheço o Thiago de antes. Então eu sei que esse cara aqui, ó, eu mandava mensagem pra ele de madrugada, o cara respondia pra resolver o problema lá dos meus lançamentos, eu usando a DevZap. Muitas das vezes o problema era comigo, enviando 300 mensagens de uma vez. Falei, mano, você quer que o negócio envie 300 mensagens de uma vez? Mas o que eu tô falando? O cara tá onde ele tá hoje porque ele é o Thiago, aquele lá que tava respondendo a gente de madrugada. Então acredito que o sucesso não é por acaso e tá aqui um case de sucesso que a gente tá compartilhando. Então se inscreve no canal, compartilha esse episódio aqui e eu vejo vocês no próximo Vendecast.